Graça e paz, meus irmãos. Vamos começar o estudo de 1 Coríntios 14. Nós vamos falar sobre o dom de profecia e a sua superioridade em relação aos outros dons, principalmente ao dom de línguas. Para que a gente tenha um melhor entendimento desse capítulo, nós vamos começar fazendo um estudo sobre o que é profecia. Meus irmãos, mais um assunto polêmico na Bíblia. Por que será que sempre que envolve dons espirituais e mistérios de Deus, o assunto acaba sendo polêmico, né? Nem vou entrar em detalhes sobre isso, pois já fizemos um estudo explicando o famoso pão e circo na fé. Observem que o problema não está nos dons espirituais, mas sim no coração corrupto e caído do homem. Mas vamos direto ao assunto, o dom de profecia. Antes de iniciarmos o estudo desse capítulo, eu acho muito importante fazer essa introdução, para entendermos o que é o dom da profecia, ao qual o apóstolo está se referindo neste capítulo. No dicionário, profecia significa predição, ou seja, predizer, dizer antes que aconteça. É uma predição do futuro, que se crê de inspiração divina ou vaticínio. Predição feita por indivíduo que pretende saber ler o futuro, uma previsão. Qual a diferença entre profecia e adivinhação? A principal diferença é a origem e o propósito. A profecia é uma mensagem divina inspirada, focada em edificar, exortar ou consolar, revelando a vontade de Deus. A adivinhação é uma prática humana ou oculta, para prever o futuro ou buscar informações ocultas, frequentemente considerada contrárias às Escrituras Sagradas. Vamos fazer um comparativo aqui de profecia versus adivinhação. Profecia. A origem é a inspiração divina, vem de Deus. Propósito, edificar, encorajar e consolar a igreja ou indivíduos. O foco pode anunciar eventos futuros, mas visa a correção, o arrependimento e a revelação da vontade de Deus. Natureza, cumpre-se sempre, sem exceção, pois provém da vontade de Deus. Um exemplo é um profeta alertando sobre as consequências espirituais. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso mais à frente. Já a adivinhação, a origem é uma habilidade humana treinada, rituais ou espíritos buscando curiosidade. O propósito é satisfazer a curiosidade, é o ganho pessoal ou conhecer o futuro por meios não divinos. O foco, previsões de sorte, azar ou eventos futuros específicos de ordem pessoal, individual. A natureza, considerada incerta, podendo falhar e vista como abominável na perspectiva bíblica. Exemplo, cartomancia, horóscopo, leitura de sorte. Vamos focar na profecia, que é o objeto do nosso estudo. As profecias bíblicas não se limitam a prever o futuro, dividindo-se principalmente em preditivas, eventos futuros, proclamatórias, mensagens de exortação, edificação e consolo para o presente, e apocalípticas, visões simbólicas do fim dos tempos. Elas revelam a vontade de Deus, chamam ao arrependimento e confirmam a fé através do cumprimento de promessas. Vamos falar primeiro sobre profecia preditiva. Ela antecipa os acontecimentos, como as profecias messiânicas sobre o nascimento e morte de Jesus, ou eventos históricos, como a queda de impérios.
Vamos trazer alguns exemplos bíblicos aqui. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De 742 a 686 antes de Cristo. Essa era uma profecia messiânica. Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais uma profecia messiânica, 686 a 650 antes de Cristo. A profecia proclamativa. Ela foca na pregação da palavra de Deus, exortando o povo ao arrependimento, conforto e correção de conduta moral. Vamos citar aqui, Novo Testamento, um exemplo que nós vamos estudar na sequência, 1 Coríntios 14:3, bem nesse trecho de estudo, onde Paulo diz: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 55 depois de Cristo. Vamos ver mais uma profecia proclamativa, Ezequiel 37, versículos 4 e 5. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. 593 a 570 antes de Cristo. Profecia apocalíptica, caracterizada por símbolos, dualismo, por exemplo, o bem e o mal, a luz e as trevas, e visão catastrófica, focando na restauração final e no fim dos tempos dessa era. Alguns exemplos bíblicos. Mateus 24, de 7 a 8. Não é porque é uma profecia apocalíptica que tem que estar no livro de Apocalipse. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Aqui é Jesus falando, através do Evangelho de Mateus. 60 a 70 depois de Cristo. Vamos lá no livro de Apocalipse? Nem tudo que está no livro de Apocalipse é destruição. Na verdade, o livro de Apocalipse é uma mensagem de salvação, de renovo, de redenção. Mas depende para quem. Vamos ter o entendimento. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quem que são os bem-aventurados aqui? Os que leem as palavras das profecias e as guardam e as praticam. Já em Apocalipse 13, de 16 a 17, diz assim, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O livro de Apocalipse foi escrito entre 66 e 95 depois de Cristo. Quais são as funções da profecia? Vamos voltar novamente, 1 Coríntios 14, 3. Destaca 3 objetivos principais:
edificar, ou seja, fortalecer, exortar, advertir, conclamar e consolar. Essas são as funções da profecia. Profecias versus profetadas. Olha que interessante, agora fica legal. O termo profetada é uma gíria teológica. Não sei se vocês já ouviram por aí. Ela é usada principalmente no contexto evangélico brasileiro, para designar uma falsa profecia, uma profecia baseada na própria vontade ou emoção de quem fala, e não em uma revelação divina. Resumindo, é quando o cara é safado mesmo, que está usando o nome de Deus em vão. Enquanto a profecia bíblica é um anúncio da vontade de Deus, a profetada é caracterizada como uma invenção humana, fruto de suposições ou manipulação. Eu nem quero entrar naquele mérito que é muito discutido no meio teológico, se as profecias cessaram ou não, se existem profetas ou não. O nosso foco aqui é que sim, existem falsos e verdadeiros profetas e profecias. E nós, baseados na Escritura, temos que conseguir discernir entre os verdadeiros e os falsos. A profecia é verdadeira, é a transmissão de uma mensagem do Altíssimo para um destinatário, visando edificação, exortação e consolação. Sempre que tratarmos de profecia, temos que ter em mente 1 Coríntios 14, 3. Já a profetada é falsa, é o oposto. É quando alguém usa linguagem profética. Assim diz o Senhor, eu sinto que, Deus me falou, Deus me mostrou, para falar de seus próprios desejos, pensamentos ou previsões sem respaldo bíblico ou espiritual. Constantemente, meus irmãos, nos deparamos com falsos profetas que adivinham o número de RG, placa de carro, o endereço, etc, etc. Eles fazem assim: alguém aqui nesta noite está passando por um sofrimento, mas Deus me disse que esse sofrimento vai acabar. Mas é muito vaga essa profecia. É muito comum que alguém ali esteja passando por um sofrimento. Aliás, todos nós estamos passando por sofrimentos, por tribulações, cada um de acordo com a sua própria vida. Enfim, já deu para entender o que eu estou querendo dizer, o que eu estou demonstrando a vocês aqui. O dom da profecia não tem nada a ver com encarnação de espíritos, mudança de voz, ficar pulando, gritando, girando, se rolar pelo chão, plantar bananeira, nada disso. Isso tudo é como diz o pastor Uziel, que inclusive eu estudei a respeito de uma pregação dele para vir aqui trazer esse estudo para vocês. Isso é meninice. Nos termos comuns, é molecagem desses caras. Esses comportamentos são comuns em rituais pagãos e não condizem com as doutrinas de ordenação bíblica. Eu vou trazer um exemplo aqui muito conhecido na Bíblia, que está lá no Antigo Testamento, 1 Reis 18, dos versículos 26 a 29. Seria interessante que lesse o capítulo todo para entender todo o contexto e pegar todos os detalhes. Mas eu vou ler só esse trechinho e vocês já vão entender. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias, lembra do profeta Elias? Começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez ele esteja dormindo e precise ser desperto. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe,
Rachalabaquara, off the king the power. Será que vocês já viram isso em algum lugar? Até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta. Ninguém respondeu, nem deu atenção. Já ouviram aquele sabor profeta? Sabor profeta. É isso. Vou trazer algumas referências bíblicas aqui para nós concluirmos esse trecho do estudo. Mateus 24, versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu, ele é Jesus. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. É o mesmo Jesus falando na sequência aqui do texto. E Pedro? Então não vamos ouvir Mateus, vamos ouvir Pedro. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, ou seja, dentro da igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, de propósito, por maldade, por distorção, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si muitos repentina destruição. Uma última referência aqui, eu gosto muito de citá-la, Mateus 15:14, deixai-os, aqui é Jesus falando, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Meus irmãos, não acredite em mim, pegue essas referências, procura na tua Bíblia, leia a Bíblia, estude a palavra, busque o discernimento, acorda, povo de Deus, que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.